Que a gente está muito feliz acompanhando as Olimpíadas, isso é a realidade. Foi lindo ver o ouro da Rebeca Andrade, tá lindo ver as meninas do futebol feminino arrasando, tanta gente ganhando medalha, judô também, maravilhoso. Porém, tem uma coisa que tem preocupado: os atletas que estão evoluindo com infecções após nadarem no Rio Sena. Bora conversar sobre isso? Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Para quem está chegando aqui agora, eu sou a Annelisa, eu sou médica infectologista, mestra em microbiologia e tô aqui descomplicando a infecto para você. Então, gente, é importante a gente contextualizar. Para quem não sabe, nos últimos 100 anos, o Rio Sena, lá em Paris, foi considerado um rio poluído, então não podia nadar nem nada. Só que por conta das Olimpíadas, Paris quis muito deixar tudo ao natural, sabe? Então, a arena do futebol, do vôlei de praia é em frente à Torre Eiffel, e eles pensaram, por que não colocar o que tiver de natação no rio? Então foram gastos bilhões de dólares em poder ter mecanismos para despoluir o rio, concentrar a água da chuva em locais fora desse rio e em fazer controle diário das bactérias e tal. Só que, apesar de todo esse investimento, não foi o suficiente, a ponto que já durante as Olimpíadas, alguns treinamentos das equipes de triatlo teve que ser suspendido, porque quando eles olhavam lá, o nível de bactéria no rio estava alto. Algumas competições também precisaram ser adiadas, mas mesmo assim rolou de ter. E o que foi que aconteceu? Depois de algumas provas, a gente está vendo alguns atletas sendo infectados. Então, teve a belga, que vários noticiários aí divulgaram que ela ficou internada por conta de uma infecção gastrointestinal causada pela Escherichia coli, e que assim foi muito vista, né, quando fizeram a detecção lá de bactérias no Rio Sena, foi muito identificada, porque é um rio poluído com vários restos fecais, enfim. Teve essa belga, que inclusive a equipe belga de triatlo desistiu das Olimpíadas por conta dessa atleta que ficou doente. E aí também surgiram 2 suíços que, após nadar, evoluíram também com infecções gastrointestinais. Um atleta neozelandês também acabou 48 horas após nadar no Sena, evoluindo com sintomas gastrointestinais. Então, assim, obviamente que a gente não tem maiores detalhes dessas infecções, são suposições pelo que a gente está vendo aí, mas muita gente acredita que realmente o ponto em comum é a exposição ao Rio Sena. Então eu vou aproveitar aqui esse espaço para a gente poder revisar um pouquinho essa bactéria, Escherichia coli, que é possível agente etiológico, e quais são as manifestações clínicas, né, possíveis, assim como o diagnóstico e o tratamento. Então, gente, Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa e que ela convive normalmente no nosso trato gastrointestinal, tá? Então ela coloniza o nosso intestino, beleza? Só que algumas espécies da Escherichia coli, elas podem ser patogênicas, tá? Essas espécies patogênicas, elas podem causar infecção fora do trato intestinal, então pode ter infecção urinária, infecção de corrente sanguínea, meningite, que a gente não vai focar aqui, e pode ter as espécies que vão causar infecção no próprio trato gastrointestinal, que são patogênicas, causando aí a diarreia. Essas 5 espécies patogênicas são as seguintes. Eu vou ler aqui para poder facilitar, porque são muitas. E. coli enterotoxigênica, E. coli produtora de Shiga, né, a toxina Shiga, E. coli heteropatogênica, E. coli heteroagregativa e E. coli enteroinvasiva. A transmissão, gente, como é que então a pessoa adquire a bactéria E. coli, tá? Porque tem as que vivem normalmente no nosso organismo, mas tem as que são patogênicas. Para adquirir as patogênicas, a transmissão é pela via fecal oral, ou seja, sabe quando a pessoa se alimenta com
bebidas, comidas contaminadas. Ou então, como está acontecendo lá em Paris, nada em um local contaminado e acabe ingerindo a água daquele rio poluída, cheia de E. coli, tá certo? Ou então, não higienize as mãos antes de comer. E aí pode acontecer de ter a transmissão. O período de incubação geralmente é de 8 horas até 3 dias, podendo chegar até 10 dias após a exposição. E aqui vale até um adendo, né? Porque aconteceu de alguns atletas do triatlo, logo após andarem no Senna, vomitarem. Nesse caso aí, de logo após vomitar, não tem relação, tá? Porque o tempo é muito pouco, não dá nem tempo da bactéria causar mecanismos ali para causar infecção, beleza? Porém, 8 horas, a partir de 8 horas já é possível ter relato de casos de infecção por E. coli, beleza? A depender do patógeno, a infecção pode ser mais grave. Então, por exemplo, no caso do paciente que se infecta com a E. coli, produtora da toxina Shiga, nesse caso, ele vai ter uma clínica de disenteria, então vai ter uma diarreia aquosa com eliminação de sangue, febre, tá? E pode acontecer também dele ter sintomas extraintestinais através da síndrome hemolítica urêmica. Que aí, no caso dessa síndrome, o paciente pode evoluir com anemia hemolítica, plaquetopenia, né, plaquetas baixas e disfunção renal, síndrome urêmica, tá? Uma disfunção renal aguda. Mas no geral, o que é que a E. coli causa, né, no trato gastrointestinal? Diarreia, podendo, a depender da espécie, ter muco ou ter sangue, febre pode acontecer, assim como também pode ter cólicas abdominais e vômitos. E, inclusive, é o que tem sido relatado nos atletas lá na França. Para diagnóstico, é muito importante, né, ter uma clínica sugestiva, uma epidemiologia também. E aí, tem alguns exames que podem ser feitos. Então, pode ser feita a cultura das fezes para tentar identificar a bactéria. Pode ser feito testes para identificar a toxina, no caso, né, da E. coli, produtora de Shiga, tentar identificar ali a Shiga. E tem também a possibilidade de fazer o PCR. Então, identificar ali nas fezes o material genético da bactéria. Uma vez com o diagnóstico, tem que tratar, tá? É muito importante garantir aí a hidratação, avaliar os eletrólitos, né, para ver se estão direitinho, então se já sódio, potássio, magnésio, para depender qualquer coisa, repor, né? Porque esse paciente está perdendo muito líquido, tanto pela diarreia quanto pelos vômitos. E, por ser uma infecção bacteriana, a gente vai indicar o tratamento antibiótico. Conforme o CDC, o Centro Americano de Doenças, eles falam que uma possibilidade na diarreia que não tem sangue é tratar com azitromicina e, nos casos que tem sangue, fazer uma quinolona, tá? Então, cipro, por exemplo. Só que é importante alertar que a gente tem visto cada vez mais cepas de E. coli resistente à quinolona, tá? Na Ásia, por exemplo. Então, também tem que começar, mas ficar vigilante ali para ver como é que vai ser a resposta desse paciente e aí qualquer coisa pensar em outro antibiótico. Para prevenir, gente, não vai ter vacina, certo? É realmente evitar se expor. Então, no caso dos atletas, o correto era eles não terem nadado. Inclusive, foi até uma crítica da comissão belga em relação a isso, né? Para que fique o aprendizado para os outros eventos. Porque realmente, né? E aí, focar em garantir a ingestão, né, de alimentos que sejam bem processados, de boa qualidade, avaliar a questão da higiene das mãos, garantir a higiene das mãos, não só quando for comer, mas também quando estiver preparando o alimento. Agora, depois disso tudo, eu lhe pergunto, você teria coragem de nadar no Rio Sena? Me conta aqui. Eu não teria, mas opinião de infecto. Beijão.